Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam gostando da jornada, espero que esteja acrescentando para vocês, para a prática de vocês. Boa tarde para quem está em casa também. Meu nome é Aline, sou psicóloga clínica, trabalho como coordenadora aqui no IBAC, coordenadora clínica do IBAC, né? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha prática clínica, das minhas experiências, dos casos que eu atendo. E a ideia da proposta da minha palestra é justamente de ajudar nós, que somos, né, terapeutas clínicos e já estamos há um tempo atuando, ou que estamos começando na atuação clínica, para a gente compreender alguns desafios que acontecem na nossa experiência, que às vezes Pode entrar. Tudo bom e você? Tudo jóia. De forma que a gente possa ter um discernimento, né, e consiga intervir de forma eficaz para que contribua para a nossa prática e para a condução da terapia. Não tá passando? Oi? Oi? Posso passar aqui mesmo? Pronto. Tá. Vocês atendem? Como é que está a prática de vocês? Todo mundo já atende? Atende em clínica? Não? Tá. Então, o que é a terapia analítica comportamental? É uma proposta de intervenção baseada na análise experimental do comportamento, no behaviorismo radical, que são fundamentados por Skinner, que tem como estratégia de intervenção no setting terapêutico analisar o comportamento verbal, a relação terapêutica e os comportamentos privados. Então, o behaviorismo radical, ele afirma que o comportamento é determinado, selecionado pelas consequências a partir da nossa interação com o ambiente. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com essa proposta, com essa noção do que é a filosofia, do que é a ciência, né? Porque, na verdade, é isso que embasa a nossa prática. O objetivo da terapia é justamente da gente conseguir compreender os padrões comportamentais, porque o cliente muitas vezes vem para a terapia com uma queixa específica, um sofrimento, uma situação que ele não consegue lidar. E aí a nossa proposta é a gente entender os comportamentos do cliente, compreender como que eles foram determinados ao longo da experiência de vida dele, né, ao longo de toda a história de vida do cliente, e a partir disso a gente compreender quais são os comportamentos que estão produzindo consequências que não são reforçadoras, né, que estão causando sofrimento, produzindo sofrimento, e de como a gente pode ajudar esse cliente a manejar, tanto na terapia, quanto de ajudar ele depois, posteriormente, a partir do autoconhecimento, conseguir manejar as contingências da vida dele. Né? Então, essa é a base da terapia analítica comportamental. Aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de casos que eu atendi, né? E que, de certa forma, são casos que muitas vezes, pela ansiedade, ou às vezes por a gente não conhecer muito bem a proposta, não termos um treino comportamental, muitas vezes a gente acaba agindo de forma que não seja tão condizente com o processo ou tão produtivo para o cliente, mas que, de certa forma, eu vou tentar mostrar para vocês como foi conduzido para que, de alguma maneira, ajude vocês na prática clínica. Né? Então, assim, o cliente vem com a queixa inicial, por exemplo, né, ansiedade, compulsão alimentar, dificuldade de relacionamento com a família. E qual que é geralmente o ímpeto do terapeuta? Então vamos tentar aplicar uma técnica, né, de respiração, enfim, ansiedade, aplicar uma técnica de respiração, exercícios de autocontrole, né? E muitas vezes essas técnicas, elas são, digamos que, elas não são tão completas para a gente trabalhar com o cliente, né? Por quê? É muito importante que a gente faça a análise molar e compreenda toda a história de vida do cliente, que foi aquela proposta inicial que eu expliquei da terapia analítica comportamental. Então, por exemplo, eu vou citar alguns casos, né? Cliente ansioso, ele veio com queixas de ansiedade, e aí a gente analisando toda a história de vida dele, o que a gente identificou? Que é um cliente que, segundo ele, né, quando ele assumiu para a família que ele é homossexual, para ele compensar, de certa forma, segundo ele, né, a invalidação da família, ele acabou precisando, de certa forma, emitir comportamentos para obter o reforço. Então, ele acabou sendo muito produtivo no trabalho, na faculdade, né, sendo um cliente, uma pessoa muito
competente no que fazia para obter o reforço da família. E foi o que aconteceu. Então, ele foi muito reforçado por ser uma pessoa inteligente. E aí, com isso, ao longo da vida, ele desenvolveu um padrão de autoexigência, né? E esse padrão... E aí, enfim, a história dele foi o seguinte, ele veio para Brasília, e aí ele veio para a terapia dizendo que estava ansioso, porque, de certa forma, a única coisa que ele tem feito hoje é trabalhar, e aí ele tem um relacionamento atual que também ele tenta, de certa forma, ser muito agradável com o namorado. E a questão da ansiedade foi justamente porque ele não consegue, por ser muito autoexigente, muito, né, ele não consegue obter outros tipos de reforçadores na vida dele, né? Então, o que a gente precisa analisar com ele? Que, de certa forma, ele precisa produzir outras consequências reforçadoras, né? Eu não consigo. Tem o caso da compulsão alimentar, que também, se a gente for pensar no autocontrole, se a gente for aplicar uma técnica de autocontrole, Então tá. Uhum. Pode falar. Esse cliente que você trouxe, né, com a questão da ansiedade, qual era a idade dele? Ele tem 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Uhum. Ele veio de outro estado, né? Isso. Que você falou. Ele veio para trabalhar em Brasília? Uhum. Isso, ele veio de outro estado, e aí ele veio para trabalhar no hospital, e é um hospital que exige muito dele, porque ele se sente, de certa forma, muito impotente nesse trabalho, né, porque são dependentes químicos, né, e aí, justamente por ele ser autoexigente, ele não consegue, ele tenta fazer o melhor dele, mas como a queixa é uma queixa muito difícil, porque a dependência química, ele não consegue produzir muito como ele gostaria, né? Então, aí ele acaba se cobrando, e por isso que ele veio com a questão da ansiedade para a terapia, né? Você havia falado da questão da não utilização de técnicas, né? Uhum. Mas você não acha que, de repente, a utilização de técnicas associada à análise molar essa é a proposta, essa é a proposta, porque se a gente fosse aplicar a técnica só para ansiedade, a gente seria incompleto, né? A gente não entenderia que, justamente por ele ser autoexigente, ele precisa ficar sensível às contingências daquilo que ele faz também, que não necessariamente depende dele, né? Depende de variáveis externas que não tem a ver com ele, tem a ver com o local de trabalho mesmo, né? E aí a proposta da intervenção com ele, né? Obrigada, é justamente dele tentar ampliar o leque dele e tentar trabalhar, investir em outras áreas, não só no trabalho, para tentar quebrar um pouco do padrão autoexigente, né? Aí a compulsão alimentar, mesma coisa. Então, as duas clientes que vieram com padrão de compulsão alimentar, também, se a gente fosse pensar na questão da técnica, seria incompleta. Então, o que a gente identificou dessas duas clientes? Uma é muito inassertiva, então ela teve uma relação com a família, a qual ela foi muito submissa, ela sempre achou que ela dependia da família e que ela tinha que fazer de tudo para agradar a família, e esse padrão de inassertividade generalizou para as relações dela, né? E aí, o que acontece? Ela ficava muito privada de reforços, porque ela fica muito sob controle de agradar os outros. A partir disso, né, justamente por não ter essa validação externa, ela acabava compensando na alimentação, né? Então, se a gente fosse trabalhar diretamente com a compulsão alimentar, seria incompleto. A gente teria que, então, identificar, a partir da análise histórica, que existe esse padrão de inassertividade proveniente dessa relação com a família, né? E que isso, de certa forma, generaliza para todas as relações no trabalho, continua sendo na família, generaliza nas relações afetivas,
né? E que aí isso dificulta ela entrar em contato com ela, com o que ela precisa trabalhar, e acabava compensando na alimentação. Outro exemplo é de uma cliente de esquiva, né? É uma cliente que procurou, escolheu ao longo da vida dela não entrar em contato com as questões dela. E ela veio para a terapia também com a queixa de compulsão alimentar. Então, novamente, se a gente fosse aplicar a técnica de autocontrole, que também é uma técnica útil, mas dentro de uma análise que esteja condizente com a história do cliente, né, seria incompleta. Então, inclusive, nesse caso, eu vou citar até um exemplo que aconteceu na sessão, mais para frente, quando falar de FAP, que ela, por ser esquiva, ela não entra em contato, não resolve, não desenvolve um repertório de enfrentamento, não resolve as questões dela, de vida dela, e também acaba compensando na questão da alimentação, né? E aí, para a gente poder trabalhar a compulsão, a gente teria que trabalhar também o padrão de esquiva, ou seja, dela entrar mais em contato, dela perceber os momentos em que ela não entra em contato com as questões dela, por exemplo. Então, estou trabalhando, aí alguma pessoa ofendeu ela deixa aquilo passar, né? E não resolve, não percebe o que evocou nela e vai passando. Ela costumava dizer que ela colocava embaixo do tapete. Cliente com dificuldade de relacionamento com o filho. Ele trouxe essa queixa de dificuldade de relacionamento com o filho. Na verdade, ele vem indicado pelo médico, né? Você precisa ir para terapia para resolver esse problema com o filho. Mas, depois, com o tempo, a gente percebeu que, na verdade, ele tem um padrão de baixa autoestima que foi desenvolvido ao longo da relação com a família, porque quando ele nasceu, os pais estavam se separando. E aí a família sempre falava, você veio no momento inoportuno, né? Você nasceu no momento... Então, sempre deu a entender para ele que ele tinha vindo num contexto difícil da época da família, né? E que, com isso, ele foi desenvolvendo um padrão de baixa autoestima. E aí, para tentar compensar na relação com os filhos, ele foi muito permissivo. E é claro que o filho, né, desenvolveu alguns padrões de agredir, de o pai sendo muito permissivo, os filhos não tinham limites, fazia o que queria, agredia o pai, não obedecia. E aí ele veio com essa queixa dizendo que tinha dificuldades com o filho, mas na verdade ele tem um padrão de baixa autoestima que dificulta essa imposição na relação com os filhos. Então, depois, com o tempo, a gente identificou que, na verdade, não era questão só da dificuldade de relacionamento com o filho, mas era a baixa autoestima e todas as dificuldades que ele apresentou nas relações ao longo da vida. Né? Aí a gente trabalha, e aí sim, dentre as coisas que a gente trabalha, a gente pode trabalhar a questão do relacionamento com o filho, assim como os outros exemplos. Outra coisa que o terapeuta precisa também estar atento é a questão do contexto. Né? Então, por exemplo, uma cliente inassertiva, também com questões familiares, né, não se colocava na relação com a família, achava que sempre tinha que aceitar o que a família tinha para oferecer em detrimento da irmã, que tinha tudo, né, que a família sempre dava tudo para a irmã e não para ela. Então ela falou, bom, ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo um padrão de que, tá, ok, eu aceito o que tem para o momento, né? E assim ela foi conduzindo a vida dela. Mas generalizou para a relação conjugal. E aí chegou um momento, e isso é muito comum, por isso que os clientes vêm para a terapia, do cliente perceber que o quanto produz consequências aversivas para a vida dele, né? Então, se eu sou inassertiva, se eu não me coloco na relação, eu vou permitindo, então chega um momento em que acontece um esgotamento na relação e que isso prejudica porque a pessoa começa a desmotivar enfim, se relacionar com a pessoa. E aí a cliente percebeu isso, identificou que realmente ela precisava se colocar, mas aí ela foi para um outro extremo, que é o que a gente chama de empoderamento, né? Ela falou, não, então agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz, eu vou me colocar mesmo, vou delegar, vou falar pro meu marido fazer determinadas coisas. Mas, se a gente for pensar com isso, indo para um outro extremo, a família começou a sinalizar para ela o quanto isso estava sendo aversivo. E aí, será que é o que ela quer? Será que ela, trabalhando esse empoderamento, ela de fato, ela vai querer perder as pessoas que convivem com ela? Então, por isso que é importante a gente, como terapeuta, estar sensível a isso e entender que existe um contexto. Então, se a gente for trabalhar algum padrão com o cliente, a gente precisa adequar esse padrão para o contexto. Né? Então, se a gente for trabalhar o empoderamento dela, a gente tem que cuidar como que isso vai afetar as relações. Né? E aí eu levantei essa questão com ela, olha, mas será que a forma como você está se colocando com a sua família, será que a sua família está preparada para
receber você dessa forma, para você aceitar, né, essas coisas que você tem imposto atualmente para sua família, como é que vai ficar isso para você? Então, é muito importante que o terapeuta consiga identificar isso e tenha a maturidade para ajudar o cliente a identificar também, né, e reconhecer as consequências que produz no ambiente. Vou agilizar aqui. Vou pular esse aqui. Cliente autoexigente e concursos. Então, quando a gente faz a análise molar e a gente percebe quando a gente identifica os padrões e a gente percebe as consequências que favorecem e desfavorecem, por exemplo, um cliente que é autoexigente, isso é disfuncional, né, desfavorece vários quesitos da vida dele. Mas, por exemplo, como ele estuda para concurso, então, ele precisa, de certa forma, desenvolver esse padrão autoexigente, né? A mesma coisa um médico cirurgião. Se o médico cirurgião, ele é perfeccionista, né? Então, esse padrão na profissão dele é um padrão funcional. Então, o terapeuta, quando vai trabalhar, quando o cliente chega em sofrimento e o terapeuta identifica o padrão comportamental e o que enfraquece e o que favorece, a gente precisa trabalhar, ajudar o cliente a perceber onde que ele vai trabalhar esses padrões, que tipo de consequências ele quer produzir no ambiente. Então, se o padrão de perfeccionismo, de autoexigência, está dificultando a relação conjugal, por exemplo, ok, então a gente vai trabalhar para que ele consiga ser um pouco mais flexível em relação a algumas questões da relação. Agora, o padrão autoexigente, ele é extremamente funcional para concurso, porque a gente precisa ter um desempenho, a gente precisa ter uma rotina, uma organização, né, uma disciplina para conseguir alcançar os objetivos. Padrões que aparecem na relação terapêutica. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a FAP, que é a relação terapêutica como instrumento para a gente intervir, né? Então, na relação terapêutica, são apresentados os princípios de aprendizagem, né, como discriminação, modelagem, reforço, né, e os comportamentos, muitas vezes, esses padrões que a gente está falando, que a gente identifica do cliente, muitas vezes acontece na relação terapêutica. Vou falar bem rapidão para conseguir discorrer com todos. Então, função do relato verbal, né, uma cliente que vinha para a terapia e falava muito em relação ao namoro, ao término do namoro, né, e que isso estava sendo muito difícil para ela, quando ela terminou, que ela não estava conseguindo lidar, e por mais que a gente pensasse em alternativas dela seguir a vida dela agir diferente, né, tentar ampliar o repertório, ampliar o leque, ela continuava, ela insistia nesse assunto, né, aí chegou um momento que aí é muito da intervenção da FAP, da gente demonstrar o que a gente está sentindo em relação ao cliente, em relação na relação terapêutica, porque isso é um dado a respeito de como provavelmente as outras pessoas se sentem em relação a ele, e de como os padrões que aparecem na relação são os padrões que ele exerce na vida. Então, pegando esse exemplo, né? Chegou um momento que eu comecei a me sentir impotente, porque por mais que eu pensasse em alternativas com ela, não fluía. Né? Ela acatava, ou até mesmo na relação terapêutica, ela falava, isso aí eu já fiz, não adianta. Mas eu não, né, não consigo esquecê-lo, não consigo ver outra pessoa na minha vida senão essa pessoa. E aí chegou um momento que eu pensei, poxa, mas por que será que ela está insistindo tanto nesse assunto? Né? E aí eu compartilhei com ela de como eu estava me sentindo e disse, olha, né, a gente tem pensado em alternativas juntas, mas eu vejo que não está fluindo, né? O que acontece? Porque eu de verdade, assim, já esgotei as minhas alternativas e estou me sentindo impotente. E aí, com o tempo, a gente identificou que esse discurso de falar sobre o namorado, sobre o término do namoro, né, é a forma como ela tinha valor nas relações, era a forma como ela tinha atenção das pessoas. Né? E aí, analisando a história de vida dela, a gente percebe que realmente ela é uma pessoa que foi muito provida de atenção, de afeto, ela é uma pessoa que é muito responsável ela é estritamente responsável pela condição de saúde da mãe, e que ela precisava desse espaço para falar sobre ela, né? E aí, claro, que se a gente ia continuar tentando trabalhar, mas que não era essa a função. Não era trabalhar o relato verbal, né? E sim a função dela me dizer o quanto ela estava sofrendo em relação ao término, né? E aí, qual que é o papel do terapeuta quando identifica isso? É de tentar fazer com que o cliente tenha outros
possa falar de outras coisas e mesmo assim ter o mesmo reforço, mas que ele possa falar de outras coisas que sejam saudáveis para ele, né? Assim como outro caso, onde apareceu um comportamento clinicamente relevante, um comportamento problema, né? Então, a cliente falou, sonhei que eu falava para você que eu não vinha mais. Então, era uma cliente que era esquiva, uma cliente que tinha um padrão de esquiva, e para mim, eu considerei isso como um comportamento problema, porque ela estava se esquivando, ela não estava falando exatamente para mim o que ela queria, ela estava... É um mando disfarçado, né? Eu tô querendo dizer que eu não quero mais vir para terapia. Aí, qual foi o meu papel? Ao invés de dizer, pois é, né, então, você não quer vir mais, enfim, né, como que a gente faz? Você quer cancelar as sessões? Não, eu percebi claramente que isso era uma esquiva, que ela estava tentando me dizer que ela não estava querendo vir, mas porque ela não estava conseguindo me dizer de forma clara. Aí eu disse, olha, então quer dizer que para você é difícil falar que você não quer mais vir, né? Então, foi o bloqueio de esquiva. Eu tentei quebrar a esquiva com ela, tentar quebrar o padrão de esquiva e tentar ajudar com que ela falasse sobre o assunto, né? E aí, quando ela disse, não, realmente, para mim está muito difícil, porque eu estou entrando em contato com coisas que para mim estão sendo difíceis de acessar, eu não estou preparada, né? Eu venho percebendo que realmente eu deixei muita coisa passar na minha vida, enfim. Aí são os comportamentos, são as análises funcionais, que é o que a gente espera que o cliente consiga fazer na relação, né? Analisar e perceber e reconhecer as suas dificuldades. Ou seja, né, talvez se eu deixasse passar, esse foi um momento oportuno, que eu percebi claramente uma esquiva na relação, e que eu agi, intervi, de modo com que a gente pudesse falar sobre isso, já que ela estava me indicando que realmente para ela estava sendo difícil vir para a terapia, né? Comportamento queixoso e padrão passivo, né? Então, também um caso muito parecido com o primeiro, de uma cliente que vinha e se queixava muito da vida, enfim, veio para Brasília, também estava sozinha, só com o marido, e ela fazia muito isso com o marido, de se queixar, de dizer que estava tudo ruim, que ela não estava conseguindo se adaptar à cidade, e o marido provia muito essa atenção para ela. E eu, no início, eu vi que eu estava fazendo o mesmo, porque ela era uma cliente que chorava muito, então ela chegava na sessão e eu acolhia bastante, dava todo esse espaço para ela falar, e aí com o tempo também fui percebendo o quanto não estava progredindo na terapia. E aí eu também chamei a atenção para ela, olha, né, a gente não né, como que é para você, como que você se sente, como que é para você vir para a terapia e o que você espera, né, de mim como terapeuta. Aí ela, mas é porque eu preciso desse espaço, né, para conseguir falar sobre mim e tal. E aí eu disse, né, demonstrei para ela que eu estava me sentindo impotente, que eu estava vendo que, de certa forma, com isso, ela estava dificultando de ela ampliar o repertório dela, porque ela estava tão focada na queixa, ao invés de ampliar o repertório, e isso estava, de certa forma, contribuindo para as próprias privações, né? E eu, ao mesmo tempo, fazendo o mesmo papel do marido de reforçar isso, dando atenção, né, provenindo colocando esse espaço para ela. E aí, depois que eu sinalizei isso para ela, do quanto o fato dela se queixar e a gente não trabalhar alternativas para ela seguir, o quanto isso estava dificultando para ela, aí ela emitiu o CRB3, que é a análise funcional. Então, depois que você brigou comigo, né, ela falou que eu briguei, que na verdade mostrei para ela o quanto isso estava dificultando a vida dela, aí ela relatou que percebeu que estava mais produtiva na rotina. Né? Então, mais uma outra coisa que talvez a gente poderia deixar passar, porque a gente tem muito essa coisa assim, o terapeuta tem que acolher, o terapeuta tem que escutar, não punir o comportamento, né? Mas será? Até que ponto? Até que ponto, se a gente for reforçando um padrão que a gente vê claramente que é um padrão que está dificultando para o cliente, até que ponto isso vai ser produtivo para ele? Aí uma outra situação também de um cliente exigente, controlador, né, que um dia disse, mas às vezes eu tenho a impressão de que você não está prestando atenção no que eu estou falando. Falei, opa, peraí, então deixa eu me observar para ver se realmente não está acontecendo isso. Né, e aí eu comecei a ficar mais atenta, falei, não, às vezes pelo cansaço, às vezes, né, a gente deixa passar mesmo, às vezes acaba não sendo tão reforçador para o cliente, então eu vou me avaliar. Aí passou um tempo, ele falou, eu vi que você não está prestando atenção em mim de novo. Aí eu falei, poxa, mas eu tô super atenta a isso e eu tô cuidando justamente para, né, eu não quero que isso aconteça novamente. Aí eu falei, aí na hora, assim, meu ímpeto foi dizer, olha, eu tô me senti ofendida. Na hora eu falei isso, assim,
Foi muito impulsivo da minha parte. Falei assim, porque eu realmente eu tô tendo todo o cuidado de me observar e não ser, não deixar de te ouvir, não deixar de ser uma terapeuta eficaz para você. Aí eu percebi, não, mas eu acho que ele está sendo exigente comigo. E aí, na hora que eu me posicionei, eu vi que ele recuou, né? Claro que isso tudo dentro de um contexto, né? Não que a gente tenha que ser punitivo como terapeuta, mas nesse contexto foi necessário. Porque aí ele recuou e falou, poxa, desculpa, me pediu desculpas e falou, nossa, realmente, o meu namorado sempre diz que eu ofendo, que se sente ofendido e impotente comigo. E aí ele começou a analisar os próprios comportamentos, dizendo, eu sou exigente mesmo, eu espero muito dos outros, eu espero que para que eu entenda que eu estou sendo, que eu tenho atenção pelo outro, a pessoa tem que fazer uma coisa muito extraordinária, ou seja, né, a pessoa tem que estar extremamente focado nele, na sessão, para que ele entenda que ele está sendo ouvido, que ele está sendo validado. Então, ele mesmo conseguiu analisar. E aí, outra coisa também que ele analisou junto comigo foi, eu percebi que na primeira vez que eu me posicionei, que eu falei para você que você não estava me ouvindo, eu vi que você cedeu. Então, é dessa forma que eu sempre acho com as pessoas. A pessoa cede e eu vou controlando, eu vou me impondo. Mas dessa segunda vez eu vi que não, eu vi que você se posicionou, então eu recuei. E é exatamente o que eu faço. Né? Então, olha como é interessante. O que talvez, se a gente fosse mais inexperiente, o que a gente teria feito? Se eu fosse uma terapeuta inexperiente, eu teria dito, nossa, desculpa. Nossa, realmente, eu estou meio cansada hoje mesmo. Nossa, desculpa se eu fui falha com você. Não seria tão terapêutico, porque eu teria, em algum momento eu teria que me posicionar com ele. Justamente para ajudá-lo a reconhecer de que o quanto as pessoas podem se incomodar com esse perfil, com esse padrão. Né? E aí ele analisou, meu namorado me fala o tempo todo que se sente ofendido e impotente, isso é ruim para a nossa relação. Então, olha os prejuízos que ele vem tendo nas relações sociais por ser exigente e controlador. Né? E aí ele reconheceu lá na história de vida. Fazia isso com minha irmã para me sentir por cima. Então, ele tinha uma questão de concorrência com a irmã, e foi a forma que ele encontrou de se posicionar, de se colocar nas relações. Aí uma outra cliente, né? Às vezes percebo que só falo de relacionamentos. Isso a cliente já trouxe a análise, eu não precisei fazer a gente não teve nenhuma situação terapêutica que, diferente das outras, né? Que apareceu primeiro o comportamento problema, e aí depois a gente analisou. Ela já trouxe a análise dizendo que ela percebia que ela só falava de relacionamentos. Como terapeuta, quando o cliente emite um comportamento apropriado, né? Tanto o comportamento apropriado quanto o comportamento de análise, o terapeuta precisa reforçar, então, nesse caso, vamos supor, se eu fosse uma terapeuta mais inexperiente, eu teria dito, nossa, realmente, então vamos tentar trabalhar isso, né? Vamos fazer com que você vá ampliar o seu leque, enfim, vá se relacionar com outras pessoas, vai fazer outras coisas, vamos trabalhar para que você saia com as amigas, enfim, né? A gente, querendo ajudar, às vezes a gente acaba se apegando ao relato e trabalhando aquilo que o cliente está aparentemente demandando, né? Mas aí o que eu fiz? Eu acolhi, eu falei, não, se você está falando de relacionamentos, é porque você passou por todo um histórico de dificuldades em relação a relacionamentos, né? Então foi uma cliente que se separou há 2 anos, ela está sozinha aqui em Brasília, está longe da família, né? Ela não tem muitos amigos, é uma cliente muito fechada, então ela não conseguiu se abrir muito. Então é natural que ela fale de relacionamentos, porque, de certa forma, por ela não ter muito repertório para se socializar, é uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, então ela tem se apegado aos relacionamentos, muito sob controle de uma expectativa que ela tinha quando ela se casou. O casamento não deu certo, então ela quer continuar tentando encontrar uma pessoa que atenda as expectativas dela. Então, como é importante o terapeuta saber de todo esse contexto histórico e validar, reforçar o que ela disse. Então, nesse caso específico, eu acolhi o relato dela, essa análise funcional que ela fez. Cliente que fazia artesanatos para mostrar na sessão. Isso foi bem interessante. Eu entendi isso como um comportamento apropriado, porque era um cliente muito introspectivo. Então, no começo da sessão, era um adolescente, né? Então, ele era muito resistente à terapia, era um cliente que se sentia muito desprestigiado nas relações, ele era muito excluído na escola, por exemplo, né? Sofria bullying, e achava que ninguém gostava dele, era, assim, bem... a autoestima muito baixa, e aí ele esperava o momento da terapia para
ele fazia esses artesanatos durante a semana, ele esperava o momento da terapia para trazer. E aí, em um momento, eu analisei. Como que é para você, quando você traz isso na terapia? Como você se sente? Como que você se sente quando eu elogio o que você fez? Porque realmente eram uns trabalhos bem legais, assim. Então, genuinamente, eu elogiava. Era um reforço natural. Aí, ele percebeu. Ele se sentia super motivado, assim, né? Ele se sentia super validado. E aí, nesse caso, eu ajudei ele, então, já que ele estava tão privado desse tipo de reforço lá fora, então eu falei, quem sabe se você mostrar para as pessoas que você convive, né, um trabalho tão legal, né, vamos tentar generalizar esse seu trabalho, né, vamos tentar fazer com que o que você traz em sessão você possa levar para outras pessoas, para as pessoas também conhecerem o seu trabalho e também, enfim, né, ajudar ele a se sentir, ajudar na autoestima dele. Cliente ansioso e inassertivo. Então, era um outro caso de cliente também que eu percebia claramente que quando ele chegava na sessão, ele era bem ansioso, né, se mostrava muito ansioso. E aí, cabe ao terapeuta perceber isso, né? E daí, nesse caso, ao invés de dizer, eu percebo que você fica ansioso, né? Assim, às vezes ser mais punitivo, então a gente pode criar contingências para que ele possa agir diferente. Então, teve um dia, né, que ele também eu estava bem cansada, ele chegou na sessão e eu falei, olha, então hoje como eu estou cansada, enfim, eu vou deixar com que você conduza a sessão, porque eu percebi que eu estava reforçando inadequadamente, começando a falar muito rápido antes dele, né, ele chegava e eu percebi que ele estava ansioso, eu falava, não, então deixa que eu vou conduzindo a terapia, deixa que eu vou puxando até ele se acalmar. Não sei se eu estava, né, eu acho que eu não estava fazendo, eu estava reforçando justamente a ansiedade, enfim, e a inassertividade. Aí chegou um momento que eu falei, olha, hoje eu vou deixar você conduzir. Né? Então, o que isso significa? Né? Isso é criar contingências para que o cliente também consiga manifestar outros padrões que sejam bons para ele, né? Para que ele consiga produzir reforço. E ele conseguiu. Né? Ou seja, então talvez eu não estava dando oportunidade para ele agir de uma forma apropriada na relação comigo, e pensando na generalização depois, para que ele pudesse fazer isso nas outras relações. E aí, qual é o papel do terapeuta? Né? Reforçar naturalmente. Então, ele começou a dizer, começou a conversar, começou a conseguir, né, lidar com a ansiedade, e falar comigo, e contar da semana, e aí a gente vai agindo naturalmente, assim como aconteceu aqui na nossa relação com o grupo, né? Outra coisa que é importante também, o terapeuta identificar as motivações do cliente para vir para a terapia. É uma coisa importante no sentido assim, que às vezes a gente está tentando trabalhar com o cliente, mas às vezes ele nem sabe o que é terapia, às vezes ele veio com expectativa de uma outra pessoa, às vezes ele ouviu falar sobre o que é terapia, mas também não tem muita clareza de como é o trabalho terapêutico. Então, é importante que a gente compreenda as operações estabelecedoras, né, que são eventos ambientais que aumentam a efetividade do reforço, né, quando a gente está privado. Né, então, quando a gente está privado, aumenta a efetividade do reforço, ou seja, é a motivação. Então, quais são as motivações que o cliente vem para terapia, que o cliente tem para fazer um processo terapêutico? Então, o cliente... Um exemplo, né? Vim para terapia porque o médico mandou. Então, ele está sob controle da regra do médico. Né? Talvez a terapia ela não vai ser tão produtiva porque eu tenho que estar aqui porque o médico mandou. Por mais que a gente trabalhe isso. Mas já que você vê, então como que a gente pode fazer desse momento um momento produtivo para você? Né? O que a gente pode analisar? E com o tempo, esse caso, eu percebi que era uma cliente que realmente ela não tinha muitas iniciativas. Né, então, acho que isso foi um gancho também para a gente trabalhar justamente iniciativas dela. Era uma cliente muito dependente dos outros, né? E porque ela era um pouco passiva nesse aspecto. Assim, eu vim porque o médico mandou, então eu estou me eximindo da minha responsabilidade de trabalhar. Né? Cliente que acabou de se mudar para Brasília e estava privada socialmente. Não sei se já aconteceu com vocês, não sei como que é a experiência de vocês, até queria saber um pouquinho, mas não vai dar tempo, né? Mas às vezes o cliente vem com esse intuito de se socializar. É a única fonte social que ele tem. E aí cabe ao terapeuta identificar isso. Quando perceber que a terapia não está sendo produtiva, é porque às vezes o cliente realmente não, ele veio
para conversar, digamos, né? Ele está privado socialmente, não tem muito contato com as pessoas, e é o espaço que ele tem para conversar, para interagir, né? Aí, se a gente não perceber, muitas vezes a gente vai deixando passar e não produz. Não tem demandas terapêuticas para serem trabalhadas, porque ele está mais sob controle desse momento mais social, digamos, né? Cliente autoexigente com objetivo de leveza, né? Outra situação também que eu trouxe esse exemplo aqui nesse caso das operações estabelecedoras, porque é uma cliente que ela dizia que ela não estava produzindo, que ela dizia que ela não estava conseguindo alcançar os objetivos terapêuticos, né? E aparentemente parecia, porque ela chegava super se invalidando, dizendo, eu não consegui, eu fiz tudo errado, eu regredi no meu processo, aquela intervenção que a gente pensou, eu fui fazer, mas deu tudo errado. A impressão que dava é que ela não estava conseguindo avançar, mas na verdade não era isso, é porque ela era muito autoexigente e não estava sensível ao que ela estava conseguindo obter de produção, de produtividade no ambiente dela. Vindo de regras rígidas, né, provenientes de um histórico também muito aversivo em relação à família. Então, ela era muito rígida, muito exigente com ela mesma. Por mais que a gente pensasse em alternativas, e mesmo que ela conseguisse praticar essas alternativas no ambiente, ela não estava sensível ao resultado. Então, ela se invalidava. E cabia a mim, como eu falei novamente, né, às vezes, pela minha experiência, a gente fala, não, então vamos tentar, vamos fazer mais, então, mais do que você está fazendo. Né, já que não está dando certo, já que você está dizendo que não está dando certo, vamos... aquele objetivo que você colocou, vamos praticar mais ele durante a semana para ver se a gente consegue obter o que você espera. Na verdade, eu estaria reforçando o padrão de autoexigência. Então, é importante que a gente perceba, não, mas ela está fazendo tantas coisas, não é possível. Como assim que ela não está produzindo? Eu mesma reconheci, eu mesma percebia. Tudo que ela estava fazendo, que ela estava conseguindo produzir de bom, nas relações, no trabalho, né? O objetivo dela era ter mais leveza na vida, e ela estava conseguindo isso, mas ela só não estava sensível a isso. Aí, qual era o meu objetivo com ela? Era sempre validar o que ela conseguia e mostrar para ela, olha, mas você conseguiu tais coisas, então ajudar ela nessa autovalidação. Cliente alcoolista, pressão no trabalho. Um outro exemplo de que às vezes a gente quer trabalhar justamente a questão do alcoolismo, né? De, então, mas essa semana você não vai para o bar, vamos tentar trabalhar, fazer um cronograma de rotina para você não passar no bar, já que é né, uma rotina, já que faz parte da sua rotina. Ok. Mas, assim, aí o que a gente precisa entender? Quais são as motivações para esse cliente parar de beber? Né? Quais são as contingências que reforçam comportamentos que concorrem com o fato dele beber? Né? Então, assim, era a única fonte de reforçador que ele tinha no dia. Ele passava um dia inteiro no trabalho super com muita pressão. E aí também outra coisa que a gente precisa analisar nesse caso, né? Um cliente muito passivo, então ele quase não delegava coisas no trabalho, aí natural, né, com certeza ele era muito pressionado, tinha que fazer tudo porque ele não conseguia delegar, se sentia muito pressionado e o único refúgio que ele tinha é ir para o bar. Então, como é que a gente vai, né? Por isso que é importante o terapeuta ficar sensível assim, será que tudo que ele fizer que concorra com isso vai ser de fato tão reforçador quanto? Né? Será que só a gente trabalhar o fato dele não beber, isso vai ser o suficiente no processo terapêutico? Será que o que a gente tem que trabalhar não é a questão da inassertividade, ajudar ele a delegar mais um trabalho, minimizar um pouco a pressão, pensar em alternativas no trabalho que faça com que ele se sinta um pouco mais realizado, né? Para daí sim a gente trabalhar para que isso tenha efeito na questão do padrão né, da questão do alcoolismo. Mesma coisa, uma cliente compulsiva por compras, por, né, roupas, enfim. Também veio com esse discurso, olha, eu preciso parar de comprar, enfim, estou gastando muito. Certo, mas né, eu preciso cuidar do meu futuro, preciso planejar meu futuro, me planejar financeiramente, né? Ok, a gente até pode pensar em técnicas para tentar minimizar para tentar ajudar no autocontrole. Mas aí o que a gente identificou? Né? Para ela era muito reforçador ela se produzir, por exemplo, para ir para o trabalho, porque ela tinha um envolvimento com uma pessoa no trabalho. Aí cabe a gente, poxa, será que neste momento da vida dela a gente vai conseguir agir diretamente na questão de compulsão, ou será que não era o caso da gente trabalhar as privações? É aquele mesmo caso que eu falei da cliente que falava só de relacionamentos.
Será que não era o caso da gente, então, trabalhar alguns repertórios, né, alguns padrões comportamentais para que ela possa obter outros reforçadores além, que possam concorrer com o reforço de compra, da compra? Né? Tá ficando claro, gente? Vocês estão entendendo? Tá. Sim, mais uma coisa importante, né, é a gente reconhecer as nossas próprias dificuldades e as nossas privações como terapeutas. Um caso, né, de uma cliente bastante controladora, assim, que me interrompia muito na sessão, né? Então, eu começava a falar e a gente, né, pensava em alternativas e toda vez que eu ia falar, ela me interrompia. E aí, como eu tenho também um padrão mais passivo, né, e que às vezes eu meio que me deixo ser controlada, fui deixando, pelo cansaço também, pela rotina, acabei deixando. Chegou um momento que eu percebi, mas espera aí, eu não estou produzindo com essa cliente. Né, ela vem, fala, e eu fico, às vezes, só ouvindo, né, deixando ela me controlar. E não está sendo nem ético da minha parte eu deixar com que isso aconteça. Então, aí eu comecei a identificar. Aí toda vez que eu ia intervir com ela, eu ficava ansiosa. E ela me interrompia. Aí chegou um dia que eu falei, olha, eu não consigo intervir com você, eu fico muito ansiosa. Porque de certa forma, a gente tem que se vulnerabilizar. Né? A gente precisa... Isso favorece a relação, favorece a intimidade terapêutica. Né? E aí, com isso, ela percebeu que realmente ela tinha né, ela reconheceu que nas vezes em que eu tentava intervir com ela me cortava. E aí qual que é o intuito da gente fazer isso? É justamente da gente pensar como que isso se manifesta nas relações dela lá fora. E aí ela fez análise dizendo, olha, realmente ao longo da minha vida eu fui sempre muito tolhida pela minha família. Então, dessa forma, agindo assim, eu percebo que eu sou ouvida. É dessa forma que eu consegui me autoafirmar nas minhas relações. Então, ela fez o contrário do que ela tinha vivido na relação familiar, na relação com a família. Né? E aí, com isso, ela conseguiu observar nas relações dela o quanto as pessoas se afastavam dela por conta desse padrão. Né? Mas, por outro lado, quando eu sinalizei isso para ela me ouviu. E ela me acatou o que eu disse, né? Acolheu o que eu disse. Isso, para mim, foi um comportamento apropriado. Então, de certa forma, quando a gente trabalha essa questão da relação, é muito importante a gente estar atento a isso, porque às vezes a gente deixa passar o que o cliente faz de bom, né, só ficando focado no comportamento problema e tentando trabalhar o comportamento problema, dizendo o quanto eu estou me sentindo, e a gente esquece de reforçar o que aconteceu de produtivo na relação. Porque aí, quando eu perguntei para ela como que as pessoas agiam com ela quando ela fazia isso, ela não considerou isso como sendo um problema. Apesar dela perceber que as pessoas se afastam, ela qualifica as relações dela. Ela acha que as relações sociais dela estão ok. Aí eu comecei a pensar, bom, então talvez ela tenha repertórios que favoreçam as relações. E aí eu identifiquei isso, que quando eu sinalizei, ou seja, talvez quando as pessoas dão feedbacks para ela lá fora a respeito do que ela faz, ela ouve, ela acata, ela valida o outro. Às vezes a gente precisa, então, de certa forma, mostrar. E aí eu reforcei isso com ela. Falei, né, que bom que... Às vezes a gente reforça arbitrariamente, mas o indicado mesmo é que a gente consiga reforçar naturalmente. Então, quando o cliente emite um comportamento apropriado, da gente... Ou a gente dizer como a gente se sente, né? Olha, aqui, né, percebi que depois que eu falei isso, você me ouviu, aí agora eu me sinto um pouco mais à vontade de trabalhar com você, eu me sinto mais ouvida, né? Eu consigo intervir, consigo fazer as análises com você, então... E aí ajuda a modelar a relação. E aí uma outra cliente também fala muito, né, verborrágica, fala o tempo todo na sessão, mesma coisa. Aí eu, pelo meu padrão de permissividade, de me deixar controlada, eu fui deixando passar. Chegou no momento em que eu falei, poxa, também não está sendo produtivo. Essa cliente precisa entrar em contato com as questões dela, porque ela é muito ansiosa também. E ela é o tipo de pessoa que assume muitas tarefas, quer fazer tudo, quer né, abraçar o mundo. E sob controle das expectativas da família, porque a família valida muito ela nisso, que ela é muito proativa. Só que talvez ela nunca tenha observado isso, ela nunca tenha entrado em contato com isso. E aí, toda vez que eu faço algum tipo de intervenção tentando acessá-la, ela se justifica, né, que é o que a gente chama de intraverbais. Ela fica sob controle do estímulo verbal, do que eu estou perguntando,
se justificando, ao invés de entrar em contato com o que ela está sentindo naquele momento. Então, ela começa a justificar, não, mas é porque eu preciso fazer isso mesmo, porque a minha família precisa disso, ao invés de dizer, não, realmente, eu preciso, porque dessa forma... É claro que isso é um nível de autoconhecimento muito grande, mas que a gente consegue isso em terapia se a gente conseguir bloquear essas esquivas, né, e ajudar o cliente a entrar em contato e perceber que sim, que ela faz isso sob controle da expectativa da família, é assim que ela é validada pela família, né, só que ela precisa entrar em contato com isso. Para entrar em contato com isso, a gente tem que bloquear a esquiva e sinalizar para o cliente, e insistir muitas vezes. Nesse caso, dessa cliente, eu preciso insistir muito com ela, porque ela não entra em contato, ela fica se justificando o tempo todo. Aí, alguns exemplos de, até por inexperiência, né, de algumas situações que não funcionaram, né? Esses exemplos que eu citei anteriores foram situações em que eu percebi claramente, que ficou claro para mim na relação, e que eu consegui intervir de forma ativa, né? Mas, claro que tudo isso depende de treino, depende da gente estar o tempo todo atento ao cliente, da gente fazer a análise molar para identificar os padrões, da gente saber reforçar na hora certa, da gente reforçar o que tem que ser reforçado, identificar o padrão que tem que ser reforçado ou não, né? Trabalhar em cima daquilo que é importante para o cliente. Mas aconteceram situações, né? Por exemplo, uma cliente que vinha para a sessão sempre muito ansiosa, mas sempre dizia que estava tudo bem. Ah, tá tudo bem, nossa, tá tudo ótimo, tá me ajudando muito a terapia, tá fluindo, eu tô conseguindo fazer um monte de coisa diferente na minha vida, conseguindo me analisar. Ok, mas eu percebi que ela ficava sempre muito inquieta na sessão. E aí isso foi uma coisa que eu deixei passar. Falei, se ela tá dizendo que tá tudo bem, então eu fiquei sob controle do relato dela, do relato verbal dela. Mas não observei os comportamentos que estavam acontecendo na sessão de ansiedade, né? Isso há um tempo, né? Sem ter o treino de análise que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E aí um dia ela deixou de vir para terapia, né? E mandou uma mensagem dizendo, olha, você foi mais uma pessoa que agiu da mesma forma como todo mundo age comigo lá fora. Não percebeu o que eu tô sentindo. Não percebeu que eu tô sofrendo, que não tá dando certo, que tá tudo horrível. E disse que ia, enfim, né? Disse que ia se matar. Não aconteceu, né? Mas eu deixei passar, não falei sobre aquela ansiedade que eu percebi que estava acontecendo na relação. E, segundo ela, eu fiz o mesmo que as outras pessoas faziam. Eu não sei qual era a expectativa dela na sessão, na terapia, mas talvez, se eu tivesse um pouco mais, na época, né, de sensibilidade, eu poderia ter identificado o que estava aparecendo na relação e poderia ter trabalhado. Deixei passar. Mas ela não, infelizmente, ela não veio mais. Risco de suicídio, né? É o tipo de coisa que nunca a gente deve negligenciar, por mais que a gente ache que o cliente esteja... Por mais que a gente ache que o cliente esteja manipulando, que o cliente esteja, mais uma vez, se vitimizando, né? Aconteceu também há um tempo, de eu atender já uma cliente há muito tempo, e ela sempre muito vitimizada, né? Ah, tá tudo ruim, tá... Aí terminou um relacionamento, e chegou um dia na sessão e falou, olha... Tô muito mal hoje, tá sendo muito difícil. E eu, então, mais uma vez, ela tá, né, ela não tá evoluindo, ela não tá progredindo. E eu falei, então vamos trabalhar isso, né, vamos tentar fazer com que você consiga reverter esse término. Mas não, né, ela tava muito mal e depois ela tentou se matar, mas não aconteceu também, né, ela não tá em risco hoje. Ou seja, por mais que o cliente pareça estar com aquele mesmo padrão corriqueiro de se vitimizar, de não estar bem, sempre é bom a gente avisar alguém quando a gente perceber que o cliente não está bem, que, né, ele está muito, muito depressivo, que ele está em sofrimento muito grande. Avisar a família, avisar alguém, porque isso é questão de risco mesmo, né? E o último caso, uma cliente com diagnóstico de esquizofrenia, que veio para terapia, também percebi que ela disse que queria 2 sessões por semana. Aí eu tentei identificar com ela por que ela queria essas 2 sessões por semana. Ela disse, é que a terapia, para mim, é um pilar, eu vejo os meus terapeutas como um suporte, né? Para mim é muito difícil, está sendo muito difícil, eu não estou muito deprimida, eu preciso desse suporte. E aí eu falei, olha, mas será que não é o caso de você começar a se responsabilizar, né? Aquelas intervenções mais ou menos parecidas com aquelas que eu mostrei para vocês. Será que não é o caso de você começar a assumir algumas responsabilidades, tentar
tirar um pouco do terapeuta, né, da sua relação terapêutica, esse apoio e tentar ser mais ativa na sua vida, né? Aí ela não veio mais. E me disse, eu não vou, porque... E aí eu percebi, não, realmente, não foi uma intervenção adequada, porque ela tinha acabado de ter um conflito com o ex-terapeuta de 8 anos, que expôs ela numa situação... Ela era num hospital dia, né, aqueles internamentos que as pessoas ficam, os pacientes ficam durante o dia no hospital e depois, no final do dia, vai embora. Né? Ela tinha tido um conflito com o terapeuta anterior, que expôs ela no grupo terapêutico. Então, ela já estava com dificuldades com o terapeuta e eu, infelizmente, acabei não favorecendo o vínculo, né, que era um momento em que eu deveria justamente pensar no meu vínculo terapêutico com ela, porque ela já veio desse conflito anterior. Ela não veio mais. Então, são casos e casos, né? Muitas vezes a gente precisa da análise molar para a gente poder ser um terapeuta condizente com o que é importante para o cliente, né? Aí, só para encerrar, diante de todas essas variáveis explicadas, né? Então, algumas dicas em relação a como conduzir a terapia, que possa favorecer, então, e ajudar em todos esses casos que eu citei. Né? Realizar as análises moleculares e molares, que são as análises das contingências, né, antecedente, resposta, consequência, para a gente identificar o que o cliente produz no ambiente, em termos de reforçadores, em termos do que é aversivo. Com as análises moleculares, a gente consegue identificar os padrões comportamentais, que são esses padrões que eu falei para vocês, que eu expliquei durante os exemplos da minha prática, né? E as situações em que eles ocorrem, como eles foram adquiridos ao longo da vida, os contextos que mantêm e as consequências que favorecem e enfraquecem. Então, é muito importante que a gente se aproprie da análise molar para a gente começar qualquer tipo de condução terapêutica. Aí, a partir disso, quando a gente identificar esses padrões, o que enfraquece, o que favorece, a gente utilizar recursos... quer dizer, para a gente conseguir obter essas informações, é importante que a gente tenha recursos para coleta de dados. Então, perguntas que favoreçam as descrições das contingências. Muitas vezes a gente induz o cliente a falar o que a gente espera, né? Não falar o que a gente espera, mas a gente induz a resposta. Então, você se sentiu triste nessa situação? Você se sentiu agredido? Né? Então, fica mais fácil a gente fazer perguntas abertas. Como que você se sentiu em determinado contexto? Aí favorece o cliente a relatar mais, descrever mais o que aconteceu e traz mais dados para a gente analisar. Aí, a partir disso, a gente analisa junto com os clientes as hipóteses. Então, é sempre importante isso até favorece o vínculo e favorece a motivação para a mudança, porque quando a gente consegue elaborar as hipóteses e mostra para o cliente, ele faz parte da vida dele, então ele que vai dizer, não, tá ok, é isso mesmo, faz sentido, acho que a gente pode ir por aí, eu acho que se a gente conduzir por esse lado, vai ser produtivo para mim, vai me ajudar em tais aspectos. Então, é sempre bom a gente analisar junto com ele, né, tanto as hipóteses quanto os objetivos terapêuticos, né, para que sejam condizentes com os padrões e condizentes para ele também, faça sentido para ele. Pensar em formas de intervenções alinhadas com as análises e com os objetivos. Então, às vezes, quando a gente identifica alguns padrões que são disfuncionais, né, são problemas que produz consequências aversivas na vida dele, às vezes a gente, com ímpeto, a gente quer, então faça isso, né, a primeira oportunidade que você achar, haja de tal forma com tal pessoa, com a pessoa que você convive. Às vezes a gente precisa ir aos poucos, né? Às vezes ele não está preparado para o tipo de consequência que ele vai produzir mudando o padrão. Então é importante que a gente vá aos pouquinhos, ajudando o cliente a perceber oportunidades que primeiro sejam um pouco menos aversivas, que possa evocar menos ansiedade, para depois a gente partir para algo que ele esteja um pouco mais seguro e preparado para agir, né? E nós, terapeutas, é muito importante que a gente esteja sempre sensível a elementos que a gente possa usar como forma de intervenção. Leituras, as nossas próprias experiências pessoais, a FAP, que é a relação terapêutica que eu apresentei para vocês, que para mim é um recurso muito útil, é um recurso que me ajuda muito para analisar, para observar os comportamentos e para modelar na relação, que aí isso favorece a generalização, né? E as demais habilidades que a gente pode desenvolver como pessoa, que isso repercute na relação terapêutica,
E investimentos, né? Tanto intelectual quanto em relação à terapia, né? Eu acho que é isso. É porque tem umas 3 perguntinhas aqui, aí não sei se você pode explorá-las ou se você quer no seu e-mail, mas a do Endel é o seguinte: como saber se a terapia está funcionando? Aí depois tem a da Luana, que é como identificar a real demanda do cliente, a partir disso traçar um plano terapêutico. E a do Ian Vitor a impressão que dá é que essas mudanças de comportamento são todas baseadas em sugestões. Isso não irá causar dependência no cliente? Aí tem essas 3 questões que eu não sei se dá para você explorar ou se você quer que encaminhe. Eu acho que é melhor encaminhar porque a gente já vai precisar encerrar, né? Mas pode pedir para encaminhar nesse e-mail do IBAC Coordenação Clínica, que aí eu respondo. Ótimo, era só essas mesmo. Certo. Como que é seu nome? Ruth, muito obrigada, Ruth, por ter me ajudado, né? Pelo teu estímulo, ter me ajudado a minimizar a ansiedade. Alguém de vocês tem perguntas? Na verdade, é uma questão. A minha dúvida é muito parecida com a primeira que o Luciano falou. Na verdade, são 2, né? E a questão é de como se trabalha quando você tem um cliente que é muito resistente. Porque acontece, né? Comigo já aconteceu na clínica escola, por exemplo. Sim. Como lidar com essa resistência do cliente? Qual que era a primeira pergunta que você falou? A primeira é como que você verifica que a terapia está funcionando. Foi até a mesma que o rapaz fez ali que o Luciano falou. Através das descrições do cliente em relação ao que ele vive lá fora. Então, por exemplo, alinhado com a queixa inicial. Ele veio com uma queixa de ansiedade, por exemplo. Aí, conforme a gente vai analisando e a gente vai intervindo, e na própria relação, também observando isso, a gente percebe se as intervenções que a gente tem feito se têm ajudado a minimizar a ansiedade, porque a ansiedade geralmente é efeito das contingências. Então, às vezes, o cliente, aqueles padrões que eu falei, de autoexigência, perfeccionismo, então, provavelmente a pessoa é uma pessoa faz muitas coisas ao mesmo tempo, quer fazer tudo perfeito, quer fazer tudo da melhor forma, e isso contribui para a ansiedade. Então, se a gente percebe, se a gente intervém no padrão, tentando fazer com que ele experimente contingências que não necessariamente ele precisa ser tão perfeito e consiga lidar bem com isso, provavelmente isso vai minimizar a ansiedade. E aí a gente já consegue identificar se a queixa inicial de ansiedade resolveu, né? E a outra era em relação à resistência, né? A gente pode trazer isso para a sessão. Entender primeiro a motivação dele de estar ali, né? Então, assim, às vezes ele vem, né, o cliente vem para terapia, mas ele vem por quê? Né? Como aquela cliente que eu falei que veio porque o médico indicou. Então, talvez realmente não vai ser muito produtivo. E a gente pode até falar. E acho que a gente também tem os nossos limites como terapeutas, né? A gente vai até um momento. Não dá para avançar muito se o cliente não está disposto a trabalhar. Né? Obrigada a você. Gente, eu já vou encerrar, então. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar o meu e-mail também. Né? Eu agradeço a participação de todos aqui na jornada. Esse é um momento muito rico para a gente, porque a gente trabalha muito sozinho no nosso consultório, né? Às vezes a gente não tem esse espaço de conversar com as pessoas, de conversar com os colegas, né? E compartilhar um pouco das nossas experiências, também das nossas dificuldades, das nossas angústias em relação à nossa prática. Então, a jornada tem esse objetivo também de fazer com que a gente possa interagir, né? E todo esse raciocínio clínico, eu genuinamente falo assim que para mim foi aqui no IBAC que eu consegui construir a partir de, né, todas as aulas, enfim, supervisões, né, a partir de tudo que a gente busca como terapeuta e assim me ajudou muito na minha prática, né? Espero que esteja ajudando na prática de vocês também. Oi. Não, na realidade, eu só quero lhe parabenizar, porque Obrigada. Eu acho que é um tema, assim, muito interessante, né? E, geralmente, a maior parte dos cursos, né, dos profissionais, eles não nos colocam essa outra parte da psicologia, né? Então, assim, geralmente nos trazem os cases de sucesso. Então, trazer aquilo que realmente assim, impacta no nosso dia a dia enquanto terapeuta, eu acho que é bem bacana, e você colocou isso assim com muita transparência, com muita genuidade, viu? Parabéns, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela acolhida.
Gente, a gente vai fazer o sorteio dos brindes. Eu ia pedir para vocês esperarem um pouquinho, que aí eu vou chamar o Jailton para a gente fazer o sorteio. Só um pouquinho, tá?